se a gente olha só para as manchetes, sabe, o futuro do e-commerce no Brasil parece uma festa garantida. As projeções são enormes, mais de 100 milhões de compradores online até 2026. Um mercado latino-americano que pode passar dos 200 mil milhões de dólares. Parece aquela onda que é só subir e se deixar levar, né? Pois é, e é exatamente por isso que o material que a gente está analisando hoje é tão contraintuitivo. A gente está com um artigo da Mariana Cirilo que olha para esses mesmos números e, bom, chega a uma conclusão totalmente oposta. A tese central dela é que 2026 não vai ser um ano de crescimento fácil. Vai ser, e eu estou citando aqui, o ano mais desafiador da história para o setor. Uau! O ano mais desafiador da história. Isso não é um aviso, é um alarme de incêndio. O que me intriga é o paradoxo. Como é que um mercado que parece estar crescendo tanto pode estar indo para o seu momento mais difícil? Então a nossa análise hoje é para desmontar isso. O que forma essa tal tempestade perfeita que o artigo menciona? E mais importante, o que vai separar quem consegue navegar essa tempestade de quem vai afundar? Exatamente. E a tempestade, segundo a fonte, é formada por 5 grandes frentes de mau tempo. E todas vão chegar ao mesmo tempo. A primeira é algo que parece distante, mas que vai bater na porta de todo mundo. Regulamentação e tributação da publicidade digital. Ok, vamos começar por aí. Porque quando se fala em tributar as Big Techs, muita gente acha que é um problema só para o Google ou para o Facebook. Mas a fonte argumenta que o impacto real é no pequeno, certo? É o efeito dominó. A fonte entra em detalhe nisso. Basicamente, novas regras de impostos sobre anúncios podem fazer com que anunciar no Google, no Facebook, fique de repente até 30% mais caro. 30%. 30%. Agora, pensa no impacto disso. Para, sei lá, 90% das pequenas e médias empresas de e-commerce, essas plataformas não são uma opção. Elas são um oxigênio. É a principal e às vezes a única forma de atrair clientes. Um aumento de 30% nos custos de aquisição. Assim, da noite para o dia. Isso é brutal. É o suficiente para aniquilar a margem de lucro de muita gente. Especialmente no mercado onde a competição já é por centavos. Aniquilar é a palavra certa. E essa pressão toda nas margens fica ainda pior quando a gente olha para a segunda frente da tempestade, que aí está totalmente fora do controle de qualquer um. A instabilidade econômica global. Ou seja, o custo para anunciar sobe, ao mesmo tempo que o dinheiro fica mais curto. E aqui a gente não está falando de algo que uma boa campanha de marketing consegue resolver. A fonte aponta para que elementos? São suspeitos do costume, né? Mas todos juntos. Inflação persistente, que encolhe o poder de compra. Juros elevados, que tornam qualquer empréstimo para investir em estoque ou em tecnologia uma decisão muito, mas muito mais pesada. E claro, o câmbio volátil, que é um pesadelo para quem depende de produtos importados. E o artigo ainda adiciona uma camada de incerteza política, né? Mencionando as eleições americanas de 2024 e as guerras tarifárias. Sim, porque isso afeta diretamente a cadeia de suprimentos. Uma nova tarifa entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, pode encarecer tudo, desde o chip do eletrônico que você vende até o plástico da embalagem. Cria-se um ambiente onde planejar custos a longo prazo se torna quase impossível. Certo. Então temos custos de publicidade subindo e a economia global apertando. Mas a tempestade tem um terceiro elemento, que é mais sutil e talvez até mais perigoso. O próprio cliente mudou. E mudou muito. A fonte descreve isso como o fim da euforia do consumo online do pós-pandemia. Aquele impulso de comprar tudo pela internet por conveniência ou necessidade está sendo substituído por um comportamento muito mais racional, mais ponderado. As pessoas estão analisando o preço, sabe? Questionando se realmente precisam daquilo. Espera, e a fonte traz um dado sobre isso que é, assim, impressionante. Diz que 87% de todas as transações ainda acontecem em lojas físicas. Isso vira de cabeça para baixo a ideia de que o varejo físico está morrendo. Exatamente. E essa é a grande revelação. Sugere que o online é uma arena superlotada, com uma concorrência brutal, lutando por uma fatia de só 13% do dinheiro total do varejo. Uau! Isso torna cada cliente online muito mais valioso e, consequentemente, muito mais caro de adquirir. A guerra por essa fatia do bolo está ficando sangrenta. Faz todo sentido. E para navegar nesse mar de custos altos e clientes exigentes, as empresas precisam de tecnologia.
e de talento, o que nos leva ao quarto fator disruptivo, que é um problema de gente. É a chamada guerra por talentos em tecnologia. É um paradoxo bem interessante. A tecnologia, especialmente a IA, está ficando mais acessível. O artigo até fala que mais de 72% das empresas já usam IA de alguma forma. O problema é que falta gente qualificada para implementar e gerir essa tecnologia. Mas essa falta de talento não é um problema para todo mundo, incluindo as gigantes. Ou a fonte sugere que o impacto é maior para os pequenos? A fonte defende que o impacto é esmagadoramente maior para os pequenos. Um gigante como a Amazon ou o Mercado Livre pode pagar salários astronômicos para atrair os melhores talentos. Uma empresa que fatura 2 milhões por ano não pode. Ela não consegue competir. E o que acontece? O resultado é um gargalo de inovação. A empresa sabe que precisa melhorar, sabe que precisa de tecnologia, mas simplesmente não consegue contratar quem saiba fazer. Fica refém de soluções prontas que podem não ser as ideais. E com tudo isso acontecendo, o quinto e último fator parece ser a consequência lógica de todo esse crescimento que a gente viu. O mercado simplesmente ficou cheio demais. 77 mil milhões de reais até 2028 soam bem no papel, mas na prática significam que o espaço ficou incrivelmente concorrido. Cada ponto percentual de market share, cada fração de mercado vai ser disputada com unhas e dentes. A fonte argumenta que para se manter relevante, não digo nem crescer, mas só para se manter relevante, vai ser preciso investir de forma massiva em diferenciação, em logística e em experiência do cliente. O espaço para quem tem pouca munição financeira está desaparecendo. E no meio dessa tempestade toda, a fonte coloca a inteligência artificial numa posição muito curiosa. Não é a heroína, nem a vilã. É uma faca de dois gumes. Normalmente, a gente pensa na IA como a grande solução. Como é que ela pode ser também parte do problema? O que é fascinante aqui é justamente o paradoxo que a IA cria. Por um lado, é verdade, ela democratiza o acesso a ferramentas incríveis, chatbots que fazem atendimento 24 horas, sistemas de personalização que antes custavam milhões, gestão de estoque inteligente. Tudo isso está ficando mais barato, mais acessível. Certo, essa é a parte que todo mundo vê. Aqui, em tese, nivela o campo de jogo. Onde é que está o outro gume da faca? O outro gume é que, ao mesmo tempo que democratiza, a IA acelera a divisão entre os preparados e os despreparados, e numa velocidade vertiginosa. O conceito de ser AI first, ou seja, pensar toda a estratégia do negócio a partir da IA, deixa de ser um diferencial competitivo e passa a ser uma condição básica de sobrevivência. Quem não fizer isso fica obsoleto muito, muito rápido. Então, para uma empresa menor, isso se torna uma aposta de alto risco, quase uma decisão de tudo ou nada. Precisamente. O artigo foca no dilema das empresas com faturamento entre 500 mil e 5 milhões de reais por ano. Elas estão numa encruzilhada. Ou elas fazem um investimento pesado e arriscado numa tecnologia complexa, sem garantia de retorno imediato, ou correm o risco existencial de se tornarem irrelevantes em 2 ou 3 anos. E isso volta ao problema da falta de talento. Sem uma equipe interna, elas acabam dependendo de soluções de prateleira, que podem não servir. E a ferramenta que deveria ajudar acaba criando uma barreira de entrada ainda maior. É um ciclo vicioso. Exatamente. A IA, paradoxalmente, está tornando a competição mais justa, na teoria, mas muito mais brutal na prática para quem não tem capital e talento para usar ela em todo o seu potencial. Ok, o cenário é sombrio, admito. 5 fatores de uma tempestade perfeita e uma tecnologia que tanto ajuda como acelera o apocalipse. Mas a fonte não nos deixa no escuro, pois não. O artigo traça um caminho, um tipo de manual de sobrevivência. Ele contrasta o que as empresas preparadas estão fazendo versus as despreparadas. Sim, e é uma distinção muito clara e prática. Começa pelo marketing. As empresas despreparadas continuam vivendo na dependência total do Google e do Facebook. Todo o tráfego delas vem de anúncios pagos nessas plataformas. A velha história de colocar todos os ovos na mesma cesta, que, como a gente viu, está prestes a ficar 30% mais cara. E as preparadas? As preparadas estão diversificando como se não houvesse amanhã. Estão investindo a sério em SEO para serem encontradas de forma orgânica. Estão criando conteúdo de valor para construir uma audiência, uma autoridade. Estão formando parcerias estratégicas. Elas constroem múltiplos caminhos para o cliente chegar até elas. Se um secar,
os outros continuam fluindo. E financeiramente, a diferença deve ser ainda mais gritante. É aquele clássico fazer o dever de casa, que muita gente ignora na fase de crescimento. Com certeza. É a diferença entre ter um barco robusto e um bote a remos na tempestade. As empresas preparadas, segundo a fonte, têm um controle de fluxo de caixa obsessivo. E, mais importante, mantém reservas para cobrir no mínimo 6 meses de operação. O que dá fôlego. Exato. Dá a capacidade de tomar decisões estratégicas e não desesperadas. Já as despreparadas operam no limite, com caixa sempre no vermelho, vulneráveis ao primeiro vento mais forte. O que significa que qualquer problema na operação, um atraso na entrega, um erro de estoque, pode ser a gota d'água. Imagino que seja aí que a tecnologia nas operações entra. Exatamente. Nas operações, a diferença é a automação inteligente. E não estamos falando de robôs para todo lado. A fonte fala de usar tecnologia para automatizar processos repetitivos, otimizar a logística, gerir o estoque de forma preditiva. O objetivo não é só cortar custos, é tornar a operação mais resiliente e menos dependente de talentos que, como vimos, são caros e escassos. As despreparadas continuam presas a processos manuais, lentos, cheios de erros. E, por fim, a estratégia de mercado. Parece que aquela abordagem de atirar para todo lado para ver se acerta em alguém está com os dias contados. Completamente. E aqui a fonte é taxativa. As empresas preparadas estão fugindo da guerra de preços e da competição generalista. Elas focam em nichos de mercado. Elas entendem que não podem ser a Amazon, então decidem ser a melhor loja do mundo para um público muito específico. Constroem uma marca forte, um relacionamento profundo e se tornam a referência naquele pequeno universo. Enquanto as despreparadas tentam vender para todo mundo e acabam competindo só no preço, o que é uma corrida pro fundo do poço. Exatamente. Tem uma citação no artigo que resume essa ideia perfeitamente. É melhor ser o rei de um nicho pequeno do que um soldado em um mercado gigante. É sobre escolher as suas batalhas. Resumindo tudo que a gente analisou, a grande mensagem parece ser que a pergunta para 2026 não é se o e-commerce vai crescer, os números garantem que vai. A verdadeira questão é quem vai sobreviver para participar desse crescimento. O ano para ser um verdadeiro divisor de águas. É a conclusão central da fonte. O crescimento, por si só, pode ser uma armadilha. Um crescimento sem estrutura, sem estratégia e sem resiliência financeira é, nas palavras do artigo, uma receita para o desastre. A chave é ação imediata. Não é algo para se pensar em 2025. É sobre construir essas defesas, diversificação, controle financeiro, automação, foco no nicho a partir de hoje. E para terminar, eu queria deixar um pensamento inspirado naquele dado que não me sai da cabeça. Os 87% das vendas que ainda acontecem no mundo físico. Se a competição online está se tornando tão brutal e cara, e a esmagadora maioria do dinheiro ainda está no varejo físico, talvez a maior oportunidade para 2026 não seja apenas ganhar a guerra digital. Talvez seja ser a primeira empresa a criar uma ponte que seja verdadeiramente inteligente e fluida entre as experiências online e offline. A questão que fica é: o futuro do varejo é puramente digital ou é um modelo híbrido que, na verdade, quase ninguém ainda conseguiu aperfeiçoar?